Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 24 de dezembro. Nós continuamos meditando nas 9 lições e nos cânticos de Natal da igreja inglesa. E hoje nós chegamos então no oitavo texto. E o oitavo texto é o texto dos magos. Em Mateus capítulo 2, verso 1 a 12. Nasceu Jesus em Belém, da Judeia, durante o reinado do rei Herodes. Por este tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram em Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou onde nascerá o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreve o profeta: e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois em você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procure o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá também e o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Três tipos de personagens nesta história. Herodes, um rei, que na verdade não era judeu, mas que servia na região, naquela província romana, como rei. Este aqui é o Herodes o grande, e depois vai ter o filho dele. E, na verdade, o fato de Mateus ter falado que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes nos ajuda a entender mais ou menos a que época Jesus nasceu. Não é mesmo? Foi a família do Herodes que reconstruiu o templo de Jerusalém, que nós chamamos de Templo de Herodes, 20 anos, mais ou menos, antes do nascimento de Jesus. Uma família muito importante, né, naquela região, naquela época. Três personagens, então. O primeiro, este rei Herodes, que na verdade não era judeu. O segundo grupo são os sábios, as pessoas que trabalhavam para Herodes. Em terceiro lugar, os magos. No Ocidente, decidiram que os magos tinham nome e que eles eram três, porque eles trouxeram três presentes. Já no Oriente, até podem ser 12 magos e muito mais. Alguns dizem que esses magos, na verdade, eram judeus que moravam em outras terras do Oriente Médio e que vieram adorar o Messias, que tinham, na verdade, a informação sobre o nascimento um dia do Messias. E eles eram astrólogos, observavam as estrelas dos céus e viram o sinal e vieram a Jerusalém para adorá-lo. Interessante que os magos não tinham informação que os amigos do Herodes tinham, ou seja, a informação dada pelo profeta Miqueias. Quem vai adorar, na verdade, o menino que não se encontra mais na manjedoura? Está escrito no texto que ele estava numa casa. Então, alguns pensam que Jesus já tinha aproximadamente 2 anos. É por isso que o Herodes está perguntando para os magos quando foi que a estrela apareceu. Porque a estrela apareceu, o sinal no céu apareceu quando Jesus nasceu. Então, ele quer saber aproximadamente quanto tempo passou, quantos anos tem essa criança. Quem vai adorar, então, são esses homens astrólogos que vieram do Oriente, judeus ou não judeus. Muitos vão dizer que eles são persas, outros que eles são judeus. Mas o importante nessa história é que eles vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e vão adorá-lo. Herodes não tem esta intenção. Herodes tem a intenção de matá-lo. E os sábios de Jerusalém, que moravam no palácio com Herodes, que tinham todo o conhecimento teológico, que sabia exatamente onde o Messias devia nascer, vão participar do esquema do Herodes para matar o rei Messias. De que lado a gente se encontra? De que lado você se encontra? Do lado daquele que tem o poder, do lado daqueles que conhecem as histórias, que sabem exatamente quem Jesus é, onde ele vai nascer, mas que não o adora? Ou do lado desses estrangeiros, que sejam judeus ou não, que vêm do Oriente Médio para adorar e entregar
presentes que são proféticos, mirra, incenso e ouro. De que lado eu me encontro nesse 24 de dezembro? Do lado daqueles que não têm o conhecimento teológico, do lado daqueles que não têm o poder, mas que vieram de longe para adorar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe.